Olá! O filme brasileiro Dois Filhos de Francisco, a biografia da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, foi lançado em agosto de 2005 e nesse ano completou 15 anos de lançamento. Só que além do aniversário de 15 anos, o filme ganhou uma nova relevância com o falecimento do seu Francisco, o pai da dupla sertaneja. E por isso, para homenagear o seu Francisco, vamos revisitar esse grande sucesso do cinema nacional que até hoje é uma das maiores bilheterias da história do Brasil. E creio que todo mundo já sabe a importância do pai da dupla no sucesso dos dois. Mas independente dessa importância e do sucesso do Zezé de Camargo e Luciano, será que realmente o filme Dois Filhos de Francisco é bom assim? Júnior Guimarães, tomada 1. O filme é ambientado em Sítio Novo, interior de Goiás, e mostra a história de Francisco Camargo, interpretado por Ângelo Antônio, e de sua esposa, Dona Helena, interpretada por Dira Paz. E mostra os dois como um casal pobre que luta para dar uma vida digna aos filhos, mas que, para tentar fugir desse legado de pobreza, o pai quer lançar dois de seus filhos para ser uma dupla sertaneja de sucesso. E a partir daí, ele vai fazer de tudo para treinar os filhos a perseguir este sonho. Quando o filme foi lançado nos cinemas em 2005, eu meio que fui pego de surpresa, porque eu não sabia que existia um projeto para fazer um filme sobre a dupla Zezé de Camargo e Luciano. E eu me interessei por esse projeto porque eu sempre gostei, e gosto até hoje, de toda a discografia do Zezé de Camargo e Luciano da década de 90. Eu gosto muito dos primeiros discos. Eu sou fã dos primeiros discos, sobretudo do segundo disco, de 1992, que eu particularmente considero o melhor disco da carreira da dupla. E algumas das músicas sertanejas deles estão entre as minhas músicas sertanejas favoritas. E eu também sabia que essa trajetória de sucesso teve um passado bem pesado, bem cheio de problemas, cheio de luta, cheio de resistência também. E eu gostei tanto da ideia que, mesmo não tendo ido aos cinemas assistir o filme, assim que saiu na locadora, eu aluguei a fita. E eu vou até antecipar para vocês uma coisa que geralmente eu só faço no fim dos vídeos, que é mostrar o DVD. E eu tenho Dois Filhos de Francisco em casa. Eu consegui isso aqui no feirão de DVDs, uma locadora que estava fechando e estava fazendo liquidação. Olha aqui, ó, tá até aqui a marquinha R$3, que é o preço do aluguel. Aqui tinha uma etiqueta de lançamento que eu tirei. E tem até sugestão aqui escrito. Tá aqui, ó. DVD bem bacana. Dois Filhos de Francisco. Beleza? Vale a dica aí. Para quem não acompanhou as notícias, o pai do Zezé de Camargo e Luciano morreu na segunda-feira, dia 23 de novembro. Ele estava doente, teve um sangramento interno, uma hemorragia interna na verdade, e fez uma cirurgia para contenção desse sangramento. E ele, já com a idade avançada de 83 anos, acabou não resistindo. E infelizmente tivemos essa notícia triste, tanto para a família do seu Francisco, quanto para o mundo sertanejo. E quem conhece a história do seu Francisco sabe que ele tem um papel fundamental na história da música sertaneja dos anos 90, porque foi por causa da insistência dele que os filhos Zezé de Camargo e Luciano subiram na carreira, porque ele fez um tudo para transformar os filhos em uma dupla sertaneja de sucesso. E era uma família grande, era um casal e 9 filhos, parece que são 9 filhos. E eles sobreviviam graças ao trabalho e graças também ao investimento que o seu Francisco fazia para transformar dois de seus filhos em uma dupla sertaneja. E ele pegava pesado, porque ele botava os filhos para cantar, ele vendia coisas caras para poder comprar instrumentos musicais para os filhos, ele fazia os filhos comerem ovo cru. E o seu Francisco foi onipresente, desde antes deles nascerem até o início da trajetória deles com o primeiro sucesso da carreira. E esse é o recorte temporal que é abordado no filme do diretor Breno Silveira. Bom,
Vamos começar falando o seguinte. O título completo do filme é Dois Filhos de Francisco, a história de Zezé de Camargo e Luciano. Só que, apesar desse subtítulo, o protagonista do filme é realmente o seu Francisco. Ou seja, apesar de ser uma biografia da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, é o seu Francisco, pai deles, que é o grande herói da história. Só na segunda metade do filme que ele passa o bastão para o Zezé de Camargo, que na fase adulta é interpretado por Márcio Killian. Daqui a pouco vamos falar sobre a atuação dos dois. Inclusive, na primeira cena do filme, quem é o primeiro personagem que aparece? Ele mesmo, o seu Francisco. E é uma cena muito representativa, porque é uma cena que vai dizer exatamente do que o filme vai tratar. A cena mostra ele tentando sintonizar uma antena no teto de sua casa, e ele pedindo ajuda da mulher, só que a mulher está ausente, então ele consegue fazer isso sem ajuda. Ele desce a escada, entra na casa e consegue sintonizar o rádio para finalmente ouvir a música sertaneja que ele quer e ficar feliz com isso, satisfeito. Pois bem, essa cena ela traduz tudo que vamos ver. Seu Francisco lutando contra obstáculos desconhecidos, buscando sempre ajuda, mas no final das contas conseguindo realizar seu sonho. E a escolha desse momento para ser a primeira cena do filme mostra o grande poder narrativo do diretor Breno Silveira. E a história ela não é apenas boa, ela também é muito bem contada. E os eventos são bem encandeados, tudo começa pequeno e vai crescendo. E a narrativa usada para poder mostrar esse crescendo, ela é muito bem construída. E por mais que seja uma história dramática, ela também tem muitos pontos divertidos. Isso mostra que ela funciona tanto quanto um bom drama, quanto uma boa diversão. E a força do enredo, somada com o talento na direção, acaba seduzindo quem gosta de boas histórias de superação, mesmo aqueles que não são fãs de música sertaneja. Sobre a parte técnica, eu destaco o trabalho de cenografia da Kitty Duarte, que fez uma coisa muito bacana com a ambientação da década de 60 e 70 em Pirenópolis e em Sítio Novo, que foi o lugar onde foi o berço da família Camargo. E destaco também a fotografia de André Horta, que na maior parte do filme usou um filtro meio amarelado e alaranjado, que acaba representando o sol escaldante e a terra, já que seu Francisco trabalhava no arado e na colheita para sustentar sua família. A iluminação só mudava quando eles saíam do seu habitat natural, ou seja, quando eles iam para a cidade grande. E apesar de toda a carga dramática, a emotividade que carrega esse projeto, essa ausência de câmera lenta dá um ar de visceralidade maior. Inclusive, existem dois momentos que são rompantes de visceralidade. O primeiro deles acontece quando o seu Francisco dá ovo cru para os filhos, sem pena nenhuma, apenas para fazer eles cantarem melhor. E a segunda cena é justamente a cena mais forte do filme. É um momento triste que todos já sabem qual é. E é interessante que o diretor não usa nenhum traço de manipulação aqui, porque ele sabe que a força da cena diz muito por si só. Não tem trilha sonora melancólica e não tem nenhuma câmera lenta. É bem possível que um diretor mais melodramático ia usar os recursos narrativos para poder potencializar a tristeza, mas eu acredito que do jeito que ficou bem cru e, portanto, bem mais forte. Mas, apesar de tudo isso, ainda existe um aspecto desse filme que me incomoda, que é a autopublicidade. Não são muitos, mas existem momentos em que Dois Filhos de Francisco acaba deixando de ser cinema de verdade para se tornar peça publicitária da dupla sertaneja. Sim, eu sei que vou causar polêmica com essa opinião, inclusive fique à vontade para discordar ou concordar aqui nos comentários, tá bom? Mas eu quero dizer que existem duas coisas que apontam para essa autopublicidade que eu citei. A primeira delas é o uso constante dos sucessos da dupla Zezé de Camargo e Luciano no filme. Aí você se pergunta, se o filme é do Zezé de Camargo e Luciano, é lógico que tem que ter músicas deles, correto? Faz sentido. Só que a gente tem que lembrar que Dois Filhos de Francisco é uma biografia diferenciada. Na maioria das biografias de músicos, é contada a carreira inteira do artista. E eu vou citar dois exemplos bem ilustrativos disso. No filme Bohemian Rhapsody, que é a biografia do Queen, conta
quando ele ainda nem era parte da banda, até o auge da carreira, que foi no show do Live Aid. E nesse processo é natural que apareçam durante a história os maiores sucessos da banda. E o outro exemplo é o brasileiro Cazuza, O Tempo Não Para, que mostra a trajetória do Cazuza de antes dele entrar no Barão Vermelho até a sua morte. E durante essa trajetória também é natural que apareçam todos os sucessos do Cazuza e do Barão Vermelho. Só que não é o caso de Dois Filhos de Francisco. Porque essa história não é sobre a carreira da dupla, mas antes da carreira. E algumas músicas que fazem parte da trilha do filme são músicas que, na história do filme, ainda vão acontecer, ainda vão ser compostas e ainda vão fazer sucesso. E isso gerou um anacronismo que particularmente não me agradou. Por exemplo, tem uma parte do filme que toca a versão do Zezé de Camargo e Luciano da música Tristeza do Jeca. Quando eu ouvi, eu até que gostei, até porque essa música meio que contextualizou o que estava rolando na cena em questão. Quando tocou a segunda música, eu já comecei a achar estranho. E quando o Zezé de Camargo fica adulto, a coisa meio que sai do controle. A cena em que o Zezé encontra pela primeira vez a Zilu, sua futura esposa, se passa em uma casa de show, onde está tocando uma música ambiente. Só que a música ambiente que está tocando é Dou a Vida por um Beijo, de Zezé de Camargo e Luciano, que a dupla só lançaria anos depois. Ou seja, uma cena muito anacrônica e publicitária. E não há mistério nenhum das coisas serem assim, porque o supervisor de trilha sonora é o próprio Zezé de Camargo. E o segundo ponto da autopublicidade é a questão do uso das cenas reais. No final do filme aparece um vídeo com os cantores reais revisitando o local onde eles viveram na infância e mostrando que a infância deles foi boa e tudo mais. Para mim não precisava disso. O filme poderia ter encerrado um pouco antes e ter deixado esse trecho para os créditos, junto com a cena seguinte, que inclusive é uma cena bem emocionante. A questão é, isso compromete o filme? Não, de jeito nenhum. O filme já é ótimo do jeito que é. Mas sabe quando você encontra um produto bom, mas que pode melhorar um pouco, modificando um tiquinho aqui e um tiquinho ali? Pois é o que eu estou fazendo aqui com esse vídeo. E nem tem como essa autopublicidade prejudicar esse filme com uma direção boa, uma parte técnica boa e um elenco bom. E as atuações que eu mais gostei foi a de Ângelo Antônio, que faz uma grande entrega como protagonista, o seu Francisco, e José Dumont, que interpreta o empresário da dupla Camargo e Camarguinho, que foi a primeira dupla de Zezé de Camargo ainda na infância. Mas a Dira Paz, como Dona Helena, está muito bem, a Paloma Duarte, como Zilu, também está muito bem, e destaque aqui para Márcio Chiellin, que interpreta o Zezé de Camargo e carrega uma semelhança incrível com o cantor, graças a um trabalho de caracterização realmente muito bom. O filme foi um enorme sucesso de bilheteria na época de lançamento, isso já faz 15 anos, e hoje a sua carga emotiva acabou ganhando um peso ainda maior com a morte do seu Francisco. Fica aí a nossa homenagem ao seu Francisco e nossas condolências à família Camargo. E que ele descanse em paz, sabendo que ele conseguiu realizar seu sonho e ter inspirado esse filme bem aqui. Dois Filhos de Francisco é um filme emocionante, nostálgico, bem conduzido, que passa um pouco do ponto na propaganda, mas que ainda assim consegue entregar um belo filme e uma grande história de luta e perseverança. E se você é fã do Zezé de Camargo e Luciano, eu duvido você não se arrepiar na cena final, quando o seu Francisco finalmente consegue o seu objetivo. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. E se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e não perca nenhum vídeo do Tomada 1, certo? Então, beijo a todos e tchau!